Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem Jandrei mais uma vez, Thiago Couto pega pênalti e o São Paulo vence o América nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Será que o clube vai contratar outro goleiro? Teve a estreia do Galopo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar dessa vitória do São Paulo sobre o América para mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Vitória importantíssima, parece pouco 1-0, mas como o América desperdiçou uma penalidade, a gente vai falar muito sobre ela. O resultado foi bom, também pelo que foi a partida, né? O São Paulo cresce nos minutos finais, da metade para o fim, quando o América se expõe um pouco mais, mas foi um jogo tecnicamente inferior. Jogo com cara de mata-mata mesmo, né? Em que ninguém quer perder, em que todo mundo tenta se expor o mínimo possível para você garantir um resultado, mínimo que seja, para o jogo da volta. E mesmo que seja um placar mínimo da vitória de 1-0, o São Paulo tem uma vantagem, vamos combinar. O jogo começa em Belo Horizonte com o São Paulo classificado. E aí o empate lhe favorece, se ele fizer um gol vai obrigar o América a fazer 2 para levar para os pênaltis. E o América, evidentemente, vai ter que vencer o jogo, para levar a decisão para os pênaltis. Então é uma vantagem significativa sim, até porque nessa fase não tem jogo fácil, a gente viu o que aconteceu na quarta-feira, né? Mas vamos falar então sobre a partida, porque o Rogério Ceni já teve um problema um problema recorrente que ele já tinha, mas que permaneceu. Existia a possibilidade do Jandrei retornar nessa quinta-feira para defender o gol do São Paulo. Ele já estava há um tempo com aquela lesão nas costas, no choque que ele sofreu com o Léo no jogo contra o Fluminense, 11, 12 dias. E o Jandrei estava treinando e tudo mais, foi fazer um exame e descobriu uma fratura na vértebra. O que tirou, evidentemente, ele da partida. Quando a gente ouve fratura na vértebra, parece algo muito grave, né? Até porque ele não foi para a partida, então a gente não sabe qual o tempo de recuperação, quanto tempo ele vai voltar, o São Paulo não divulgou isso, mas o Jandrei estava lá no Morumbi, a gente pode ver pelas imagens, né? Juntamente de outros jogadores que não podem atuar na partida, o Marcos Guilherme, enfim, toda a rapaziada ali que não puderam atuar, o Jandrei estava lá normalmente, caminhando numa boa e tal, então ele não tá com uma lesão grave. E segundo os bastidores, realmente é uma lesão que não é tão séria assim. Existe uma tendência, uma possibilidade do Jandrei voltar em breve, seja no fim de semana ou na semana que vem. Bom, diante disso, o fato é que o Thiago Couto teve que jogar mais uma vez. E por se tratar de um jogo eliminatório, o São Paulo vir numa sequência ruim, né, defensivamente, e com falhas do Thiago, inclusive, né, por instabilidade, por falta de confiança e tudo mais, houve um temor durante o dia no Morumbi. O São Paulo buscou, assim, de forma emergencial, a contratação de um goleiro. Claro que não para a partida de hoje, tá? Mas pensando, obviamente, na Sul-Americana, que é um objetivo do clube, no jogo de volta. No jogo de volta não vai dar por conta de inscrição. Mas avançando na Copa do Brasil, enfim, tentar alguma coisa. O problema é que alguns goleiros tentados já atuaram na Copa do Brasil e já atuaram na Sul-Americana, que é o caso do John. Por exemplo, o goleiro do Santos. Não houve acerto não só por isso, mas também por questões de valores. O negócio ainda não está descartado, mas deu uma esfriada, o Santos queria um valor maior e tudo mais. O São Paulo consultou o Rafael Cabral, goleiro titular do Cruzeiro na Série B e que está fazendo uma baita temporada. Ele tem interesse de outros clubes, mas ele quer permanecer no Cruzeiro. Está muito bem lá, não quer sair, então foi uma negativa que o São Paulo obteve antes mesmo de iniciar uma conversa. Se falou no Diego Alves do Flamengo, que está encerrando o contrato por lá, não tem sido aproveitado, é um goleiro experiente, a gente sabe, eu acho que chegaria e jogaria fácil no São Paulo, mas todos os dirigentes, apesar da especulação, negaram a procura pelo Diego Alves. Se falou no Jailson também, que deixou o América por conta da titularidade do Matheus Cavicchioli, inclusive que jogou hoje contra o São Paulo. Aí o Jailson pediu para rescindir o contrato, ele já tem 41 anos, 41 para 42, mas também o São Paulo descartou. E o Marcelo Groy, que está no Al Ittihad, da Arábia Saudita, tem contrato ainda, acho que mais 1 ou 2 anos de contrato por lá. O São Paulo já tentou ele em outra oportunidade. O diretor executivo do São Paulo é o Rui Costa, que trabalhou com o Groy no Grêmio. Eles têm uma relação assim interessante, mas até esse momento o Groy não foi procurado. Em outro momento, sim, houve uma sondagem, mas nesse momento nem isso aconteceu. Então o São Paulo começou a vasculhar o mercado, ver possibilidades, mas viu que não seria tão simples assim contratar um goleiro.
E aí o jogo, digamos que traz um fato, né? Traz uma notícia que eu particularmente adoro como cronista esportivo, como amante do futebol. Eu amo essas reviravoltas, essas redenções, essas possibilidades que o futebol dá de você poder ser vilão ou herói numa fração de segundos. E foi o que aconteceu. O Thiago Couto, que vinha falhando, como eu disse, tomando muitos gols, comete o segundo pênalti em 3 jogos como titular. O segundo pênalti, dessa vez abalroando o Henrique Almeida. O Wilton Pereira Sampaio marca a penalidade ali, não tem o que discutir. Ele perde o tempo ali, né? Atropela o jogador do América. E aí o Maidana, que é um jogador, inclusive, da base do São Paulo, que é cobrador de pênalti, que não havia perdido nenhum pênalti no ano, que bate dessa forma, foi lá, caminhando devagarinho para a bola, e o Thiago Couto, eu fiquei prestando atenção, na hora da batida, não se mexia. Ele ficou esperando até o último momento. Aí o Maidana facilitou, bateu fraco, exatamente chegando próximo da bola naquela velocidade, você tem que chutar muito no canto, né? Porque se o goleiro esperar, ele realmente, você não tem muita força. A tentativa, né, do Maidana é deslocar o goleiro. Quando o goleiro adivinha o canto, você chuta no outro. O Thiago Couto não saiu. E aí, quando ele faz a opção, o Thiago Couto vai lá e faz a defesa. O estádio explode, né? Um delírio coletivo, os jogadores todos vão abraçar o Thiago Couto, porque por mais que ele tenha cometido a penalidade, obviamente sem querer cometer, mas enfim, por conta também desse... digamos, de estar começando a carreira, de cometer alguns deslizes e tal, o pênalti está nesse pacote todo, né? Ele ainda está muito inseguro no gol. Ele vai lá e defende a penalidade e evita um gol do América ali de empate, que seria muito ruim para o São Paulo, que não fazia uma partida brilhante, mas vencia o jogo com o gol do Luciano lá no primeiro tempo. Cruzamento do Igor Vinícius, que estava tentando chegar ao ataque, tinha obrigado o Cavicchioli a fazer algumas defesas aqui e ali, mas nada demais. Então, se o América empatasse ali, obrigaria o São Paulo a ter uma outra postura nos minutos finais, a tensão no estádio, a pressão sobre o Thiago Couto. Assim, é curioso como um lance ele pode inverter toda uma lógica, ele pode contornar todo um processo, né? E ali, quando o Thiago defende, bom, o clima volta para o São Paulo. Ele obviamente vai ganhar muita moral depois desse lance e talvez esteja ali, né, algo que lhe dê segurança para daqui a pouco precisar substituir o Jandrei daqui para frente, caso o São Paulo não consiga contratar um outro goleiro, caso o Jandrei tenha que se ausentar outras vezes. Mudou a perspectiva agora dele, do torcedor, do clube, porque, vejam só, é um lance só que eu estou dizendo, mas isso pode dar uma moral interna para o garoto que pode ser definitiva. E vale lembrar que o Thiago Couto era pegador de pênaltis na base, na copinha. Ele era um exímio pegador de pênaltis. E é curioso, talvez estivesse ali a sua zona de conforto. Talvez no pênalti fosse o lugar em que ele estivesse mais tranquilo para poder fazer aquilo que ele sempre fez. E ali talvez ele consiga essa motivação para seguir em frente no gol do São Paulo. Eu adoro essas histórias. E aí tem uma imagem maravilhosa de quando termina o jogo, com o Rogério Ceni abraçando o Thiago Couto, porque o Rogério conhece essa posição melhor do que ninguém no São Paulo, é um dos maiores da história do Brasil na posição, e eu imagino a pressão para o moleque de ter que entrar nessa fogueira, substituir um titular, vindo da base, sofrendo, instável, tomando gol, com o Rogério sendo seu técnico. Não deve ser mole. E aí você comete um pênalti no Morumbi e vai lá e defende. Então, esse foi o fato do jogo, né? Mas tem outras coisas pra gente falar, como já falei no gol do Luciano, mais um gol importante que o Luciano vai garantindo, porque o Calleri não conseguiu jogar, gente. Impressionante. Segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o América se abriu um pouco mais, mas no primeiro tempo, cara, o São Paulo abusou da bola longa, do Nestor, do Igor Gomes, buscando muitas vezes o Wellington pelo lado esquerdo, ou o Igor Vinícius pela direita, ou o Calleri que estava marcado, muito marcado. Então ele jogando de costas, cara, normalmente batia na marcação, ele tentava sair né, dos zagueiros com cruzamentos e tudo mais, e não conseguia muito pouco espaço o Calleri.
e o São Paulo estava esbarrando nessa marcação muito bem encaixada do América ali no meio campo. O Luciano foi um cara que, além do gol, ele conseguiu voltar para buscar o jogo. Isso realmente deu uma bagunçada no sistema do América e facilitou para o São Paulo no primeiro tempo, mas ainda assim com muito pouco brilhantismo técnico. Gostei do Wellington também, não só no primeiro tempo, no jogo inteiro. Aliás, ele tem jogado muito bem o ala esquerda do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo, o Rogério Ceni faz as suas trocas, né? Aí ele muda completamente o escopo do meio-campo, bota o Pablo Maia, o Thales Costa, também o Nicão jogando por dentro e promove a estreia de Giuliano Galopo. Uma estreia prematura também, assim como fora de Fausto Vera no Corinthians, né? O cara já chega e já vai pro jogo, mas gostei da movimentação dele. Ele perdeu um gol, inclusive, né? Chutando mascado, mas pisando na área, aparecendo, se movimentou bem, teve personalidade, com pouquíssimo tempo de treinamento, adaptação, envolvimento com os companheiros. Acho até que foi promissor, assim. Promissora a sua estreia. Eu gostei da forma como ele se movimentou e o São Paulo investiu muito nesse jogador, né? Com a ajuda de um patrocinador, pagou 4 milhões de dólares para tê-lo, então o Rogério aposta muito. O São Paulo não deve fazer grandes contratações, então contar com um jogador desse quilate aí pode ser muito importante daqui para frente. E aí o São Paulo, com o América exposto, começou a atacar um pouco mais e até poderia ter chegado ao segundo gol. Mas, como eu disse, o resultado acho que está de bom tamanho, pelas circunstâncias da partida, pela dificuldade do mata-mata e por você ter uma vantagem para o jogo da volta. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!